E a ação penal em que é réu Jair Bolsonaro e outros aliados, quando ele era presidente do Brasil, já está chegando ao final. Então nós acompanhamos aqui toda a fase da instrução penal logo após o recebimento da denúncia pela primeira turma no Supremo Tribunal Federal. Então, assim que recebida a denúncia acusando pelo menos 7 réus e o delator Mauro Cid de 5 crimes, tentativa de golpe de Estado, formação de organização criminosa, dano qualificado ao patrimônio com violência, grave ameaça ao patrimônio da União, deterioração do patrimônio público, enfim, os réus tiveram a oportunidade, num primeiro momento, de apresentar a sua defesa preliminar. Logo em seguida, as testemunhas foram ouvidas, primeiro as testemunhas de acusação e logo em seguida as testemunhas de defesa. Após essa fase, nós tivemos os interrogatórios dos réus, a fase de acariação entre alguns réus que foram solicitadas por algumas defesas e, por fim, alegações finais apresentadas tanto pelo Procurador-Geral da República como pelas defesas dos réus também. Aí encerra-se a fase do que a gente chama da instrução processual penal. O processo está pronto para julgamento. Está pronto para receber uma sentença em que todos esses réus, os 8 que formam esse que foi chamado pelo Procurador-Geral da República de núcleo 1 da denúncia, o núcleo crucial da tentativa de golpe, envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro, Mauro Cid, Braga Neto, outros comandantes que ocupavam cargos de ministros de Estado, o ex-presidente da ABIN, que hoje é parlamentar, deputado federal no Congresso Nacional também, todos esses respondem por esses crimes lá no Supremo e agora será a decisão derradeira. Eles devem ser condenados ou absolvidos pelos 5 ministros da primeira turma. E como é que funciona esse julgamento a partir de agora, então, Karina? Seguindo a tradição que o ministro Alexandre de Moraes manteve desde o início do julgamento, é possível que essas defesas sejam ouvidas na tribuna em ordem alfabética logo depois do delator Mauro Cid. Isso é apenas uma suposição, não há nada oficial ainda dizendo dessa forma. Mas o julgamento deve começar no dia 2 de setembro, tem sessões extraordinárias marcadas para o dia 3 de setembro também, dia 9, dia 10, dia 12. Pela manhã, pela tarde, os horários estão disponíveis no próprio site do Supremo Tribunal Federal. Mas a ideia é de que esse julgamento seja concluído ainda no mês de setembro. O ministro relator, Alexandre de Moraes, então, quando iniciado o julgamento, deve fazer um resumo de todos os fatos, acusações e o que as defesas argumentaram. Logo depois, é dada a palavra para que, de forma oral, o Procurador-Geral da República faça as suas acusações. Já foi divulgado que o Procurador-Geral da República, pela Lei 8.038 de 1990, que é uma lei que especifica como é que deve ser o processamento dessa ação penal originária, essa que começa e termina lá no Supremo, a lei diz que tanto a acusação como a defesa deverão ter 1 hora de prazo para falar nessa fase final. Mas, considerando o número grande de réus, deve ser dado 2 horas para o Procurador-Geral apresentar as acusações e depois cada uma das defesas dos réus, dos 8 réus, terá pelo menos 1 hora para apresentar sua defesa oral também da tribuna. A seguir a tradição, como eu disse, deve ser ouvido primeiro a defesa de Mauro Cid e depois em seguida os demais réus em ordem alfabética. Mais uma vez, isso é apenas uma suposição, não há nada oficial dizendo nesse sentido. E logo em seguida da apresentação de todas as defesas, os ministros passam a votar. O primeiro a votar é o ministro relator, Alexandre de Moraes. E aí, nós temos 3 pontos que devem ser analisados pelo relator e pelos demais ministros, que pode ser feito de forma sequenciada pelo ministro relator e depois passada a palavra para o próximo ministro votar, ou então pode ser dividida em etapas. Primeiro vota-se a primeira fase, que é a de preliminares, depois passa-se a votação do mérito, o réu deve ser condenado ou absolvido, e os réus que foram condenados passa para a terceira fase de análise, que é justamente o cálculo da pena, quanto tempo de pena cada um desses condenados deverá cumprir, é o que a gente chama da dosimetria da pena, a partir de um juízo de condenação. Como eu disse,
São 7 réus nesse processo, mais o delator Mauro Cid, que estão sob julgamento perante a primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Eles fazem parte, mais uma vez, do núcleo 1, o núcleo crucial, e esse julgamento deve acontecer agora, logo agora, em setembro. Ah, Karina, mas andou muito rápido esse processo, essa ação foi um julgamento que em menos de 6 meses já está pronto para ser julgado? Tudo foi televisionado, o ministro Alexandre de Moraes, dentro desse passo a passo e dessa paridade de armas entre defesa e acusação, proporcionou que todos pudessem se manifestar no processo e, apresentadas essas alegações finais, o processo já estaria pronto para essa análise final dos 5 ministros. Quem decide é a maioria da primeira turma. 3 votos favoráveis pela condenação passa a decidir o quanto de pena cada um deve cumprir. E aí uma segunda pergunta que poderia surgir: Karina, eles são presos imediatamente depois desse julgamento de condenação para aqueles réus que forem condenados? Não necessariamente. Depois dessa sentença, é possível ainda que se apresentem um recurso chamado embargos de declaração, que é um tipo de recurso para buscar-se esclarecimento, mas muitas vezes a defesa usa como uma forma de tentar reverter aquela condenação. Mas, de toda forma, é com o trânsito em julgado da sentença condenatória que se inicia a execução da pena. Essa é a jurisprudência que tem sido mantida lá na Suprema Corte em razão do princípio da inocência. Essa, pelo menos, é a última interpretação que foi dada pelo Supremo. Em setembro, portanto, temos julgamento dessa ação penal envolvendo o núcleo 1, o núcleo crucial da tentativa de golpe de Estado, que culminou com os atos de 8 de janeiro de 2023, e um dos acusados e réus é o ex-presidente Jair Bolsonaro. A gente vai acompanhar tudinho aqui no Agajur.